e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 5 até o 12. 2020, um ano que teve os maiores sinais da volta de Jesus, o aumento desenfreado da violência. Tornados. O maior incêndio do mundo na Austrália. Nuvens de gafanhotos. Covid-19. Jesus nunca esteve tão próximo de voltar. Logo soará a última trombeta. Jesus falou em seu sermão escatológico que os sinais da sua volta aumentariam no fim dos tempos. Jesus falou sobre o princípio das dores. Por isso podemos dizer que esses eventos catastróficos como terremotos, nação contra nação, filho contra pai, pai contra irmão, vírus, pestes, sempre aconteceram. Mas o detalhe é que esses eventos foram comparados por Jesus como o princípio das dores. As contrações de uma mulher que vai dar à luz aumentam à medida que o neném se aproxima de nascer. Assim são também os sinais da volta de Jesus. Estão cada dia acontecendo em um espaço menor de tempo. Para muitos estudiosos, o sermão escatológico de Jesus, principalmente o relato do Evangelho de Marcos, é como um pequeno apocalipse. Jesus revela aos seus discípulos as últimas coisas que haverão de acontecer. E é isso que a palavra escatologia significa, o estudo das últimas coisas. É no livro de Marcos, mais do que qualquer outra parte do Evangelho, que Jesus desvenda uma forma clara e sequenciada das coisas que haveriam de acontecer no fim dos tempos. Jesus ainda vai além e diz: olhai para a figueira, quando seus ramos se tornarem tenros e brotarem, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. A figueira que Jesus se refere é Israel. Israel, sem dúvida, é o relógio do mundo. Devemos olhar para Israel para discernir o fim dos tempos. E está acontecendo em Israel um momento histórico. Israel e Emirados Árabes estão chegando em um acordo de paz, mediado pelo presidente dos Estados Unidos. Este acordo de paz levará a uma normalização total das relações diplomáticas entre os dois países. Quando o assunto envolve conflitos entre palestinos e israelitas, não importa o caos. O importante é que haja paz entre os dois países. Porém, este acordo de paz com Israel e Emirados Árabes desencadeará outros acordos de paz com Israel, que resultará no aparecimento do Anticristo. Este acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes é a preparação para o caminho do Anticristo. A Bíblia revela que a humanidade está vivendo no tempo final, a última hora, o último período da história da Terra. A Bíblia também afirma que surgirá o Anticristo, opondo-se à verdade e ao próprio Cristo. O apóstolo João declara: filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o Anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. O Anticristo vai conseguir esse acordo de paz com Israel e outros países ao redor, não somente com os Emirados Árabes, mas com todos os países do Oriente Médio. Este acordo de paz que o Anticristo vai fazer terá duração de 3 anos e meio, que dará o início da grande tribulação. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz assim: e ele fará firme aliança com muitos por 1 semana.
Esta aliança que o anticristo firmará com Israel, Israel acreditará que o anticristo é o próprio Messias, o esperado, o ungido, aquele que vai livrar Israel da opressão do inimigo. E o anticristo, com a sua mentalidade sagaz, conseguirá enganar Israel e o mundo. Mas a Bíblia diz que não durará muito tempo. Na metade da semana quebrará esse acordo de paz e virá repentina destruição. Em Daniel 9:27, na parte B, diz assim: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Amados, estamos vivendo os últimos tempos aqui na Terra, e para alguns os sinais da volta de Cristo têm passado despercebido. Os sinais que antecedem a vinda de Cristo estão se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja amada e para redimir Israel. A preparação para o anúncio de um líder global é cada vez mais intensa, até mesmo por líderes religiosos. La globalización no es mala. Al contrario, la tendencia a globalizarnos es buena. Jesus prometeu um dia voltar para arrebatar os seus escolhidos, e os sinais estão mostrando que realmente estamos muito próximos da sua vinda. A vinda de Cristo será precedida por um tempo de profunda angústia e dor. A perseguição religiosa em nosso tempo é muito intensa. Pessoas estão morrendo na China, pessoas estão morrendo em outros países por causa do evangelho, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas. Em nosso tempo, tivemos o maior número de mártires da história. A apostasia tem tomado conta das igrejas. A manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, está muito próximo. O tempo de Satanás está chegando. É significativo que o primeiro sinal que Cristo apontou para a sua segunda vinda tenha sido o surgimento de falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos, pregando e promovendo um evangelho nos últimos dias. Cristo declarou que um falso cristianismo vai marcar os últimos dias. Estamos vendo o surgimento de um novo evangelho, um evangelho falso, um evangelho distorcido. A segunda vinda será precedida por um abandono da fé. O engano religioso vai estar em alta. Novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas estão se multiplicando. Haverá falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas e falsos milagres. Jesus Cristo também disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Futuro esse que nós vivemos hoje. Vemos uma manifestação da maldade humana e nenhuma manifestação de amor. Pais matam seus próprios filhos. A maldade se multiplicou no coração dos homens. Apesar da iniquidade se multiplicar, o amor se esfriando, ainda há aqueles em cuja vida arde o genuíno amor, a chama do amor. O amor do Senhor, o amor ao Evangelho, o amor ao próximo continua, queimando dentro de vidas. Por isso a palavra do Senhor diz que o amor de muitos esfriará, não de todos. O apóstolo Pedro também advertiu sobre os últimos tempos. Ele diz em sua epístola de 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, que diz assim: E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Pequenas igrejas, grandes negócios, a igreja se tornou uma fonte de renda inesgotável. Pregadores cobrando o absurdo para pregar a palavra do Senhor, mestres ensinando a sua própria sabedoria e visão. Os homens não estão suportando mais a sã doutrina, e os pregadores falam aquilo que as ovelhas querem ouvir. Isso foi profetizado pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. O apóstolo Paulo disse também que nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Avarentos são amantes de dinheiro, fruto do seu egoísmo. Hoje há falsos obreiros que pregam a palavra do Senhor por bens materiais. Presunçosos e soberbos são homens cheios de orgulho e arrogância, que se julgam superiores aos outros. Tudo isso está acontecendo nos últimos dias.
Olhando o cenário escatológico, podemos afirmar sim que estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Jesus Cristo vai voltar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Logo, logo estaremos com o Senhor na glória, e lá não haverá dor, nem sofrimento, as coisas velhas vão se passar. Tudo vai se fazer novo. Olhe para os sinais dos tempos. Olhe para o relógio do mundo, Israel. Tudo está se cumprindo. Jesus está voltando.